noite a todos e todas presentes aqui nesse momento, nessa reunião do IFPR Campus Ivaiporã, junto aos servidores, pais, estudantes e demais membros da comunidade acadêmica. Meu nome é Ricardo, né, estou na direção geral do IFPR Campus Ivaiporã desde 2019 e voltamos aqui para falar com vocês sobre mais um momento, né, em que a gente vem trazer informações, né, sobretudo sobre esse novo ano letivo de 2021, que se iniciou ali no finalzinho já do mês 6, né, de junho. Então, a gente hoje está tendo essa reunião que também traz alguns resultados, né, de rendimento acadêmico dos seus filhos, de vocês estudantes, enfim. Bom, primeiro é dar uma boa noite, boas-vindas a todos e todas, porque faz tempo que a gente não se fala e iniciamos, né, recentemente esse novo ano, esse novo calendário acadêmico, e é importante também a gente trazer informações aí que vão ser de grande valia para todos e todas, né? Temos uma nova resolução, né, vigente já desde julho, né, sobre as atividades acadêmicas, sobre os trabalhos remotos, abrindo também para algumas possibilidades aí no futuro, né, de novos formatos. Mas, antes de tudo, gostaria de agradecer pela confiança de todos e todas, né, no IFPR Campus Ivaiporã, né, desde o início da pandemia, a gente, né, sempre revendo, sempre se reorganizando, né, agradecer a toda a equipe de ensino, professores, pessoal da seção pedagógica, secretaria, biblioteca, enfim, todos os setores que também não mediram esforços para se adaptar, e também no campo administrativo, né, já que a gente continua com muitas e muitas atividades, desde a compra, a execução orçamentária, enfim, tudo que envolve o FPR Campus Ivaiporã. Bom, hoje à noite também estão presentes aqui na reunião o professor Luiz Leonardo, né, diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, a coordenadora de ensino, a Débora, né, e também, né, aí dos bastidores, a Rosângela e o Jason contribuindo para que essa transmissão ocorra da melhor maneira possível e sem nenhum contratempo, né. Então, assim, a gente desde já agradece a todos, né, e na sequência eu vou passar a palavra para o professor Luiz Leonardo, que deve abordar várias questões com vocês, mas sempre, né, relembrando que esse momento é bastante importante que os pais, principalmente, os estudantes tenham atenção, já que depende dessa contribuição de todos para que a gente tenha o sucesso, a gente consiga o rendimento que assim a gente almeja ao longo desse ano letivo de 2021, e a gente ainda está nessa etapa inicial, né, e ele perdura aí até o início do ano de 2022, né. Eu acho que o mais importante, mediante tudo isso, a gente sempre coloca, né, os contratempos, os fatores da pandemia, as dificuldades, mas vamos tentar também colocar aqui a importância desse nosso isolamento social, das atividades estarem ainda remotas, do avanço da vacinação que agora, né, começa a acontecer, para que a gente também possa poupar aí, né, e assegurar a vida de todos vocês aí, tá bem? Então, passo a palavra para o professor Luiz Leonardo. Boa noite a todos. Obrigado, professor Ricardo. Inicialmente, fazer uma breve apresentação, né, que nem todos me conhecem. Meu nome é Luiz Leonardo, eu sou professor de informática aqui no IFPR Campus Ivaiporã, tá? Estou aqui desde 2015 e atualmente eu estou à frente da direção de ensino, pesquisa e extensão aqui do campus, né? Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todos, em especial aos calouros aí, né? Aos alunos que estão ingressando aqui no Instituto Federal do Paraná. Agradecer aos alunos, aos pais ou responsáveis pela confiança que em nós está sendo depositada aí, né? Em colocar seu filho, seu neto, seu sobrinho, ou seja, quem for aqui para estudar com a gente, isso é um voto de confiança e nós somos muito gratos a esse voto de confiança aí, tá? Então, no início de 21 de junho, né, do ano de 2021, a gente iniciou
o ano letivo de 2021, tá? E com este novo ano vieram novas regulamentações, né? Então, hoje, no ano de 2021, a gente está respaldado pela Resolução 20, que é a resolução que estabelece as diretrizes para a organização didática referentes ao ano letivo de 2021, e que se iniciou dia 1º de julho de 2021, essa resolução, né? E algumas mudanças ocorreram do que a gente estava tendo lá no ano de 2020 para agora. Não vou focar aqui o que era o RDE, a PNP, tudo que já passou, vou focar apenas nas principais mudanças que ocorreram lá do ano letivo de 2020 para agora, para o ano letivo de 2021, né? Primeiro, a gente tem nas resoluções institucionais que um número que define se o aluno vai progredir, vai para o próximo ano, ou se ele vai ficar retido no ano, que é referente à questão do número de reprovas, né, nas disciplinas. Aqui a gente tem um conceito A, B, C e D. A gente não trabalha com nota, trabalha com conceito. Então, o aluno, na hora que finaliza aquele ano letivo, que fica com o conceito final D de dado, ele está reprovado na disciplina, no componente curricular. Então, a gente em 2020 tinha uma regra, tá? Que foi mudada com base no momento que a gente estava vivenciando e embasado numa resolução que já passou. E agora, em 2021, ano letivo de 2021, a gente volta aos moldes, dentro da normalidade, né? As resoluções vigentes do Instituto. Ou seja, o aluno que reprova em mais de 3 componentes curriculares, tá? 4, 5, 6, 7, ele fica retido. Então, digamos que o aluno está no segundo ano, finalizando o segundo ano, ele reprovou em 5 componentes curriculares. Esse aluno, ele não vai para o terceiro ano. Ele vai ter que refazer o segundo ano, porque ele reprovou em mais de 3 componentes curriculares, tá? Lembrando que são os componentes daquele ano. As dependências, reprovas em dependências, não entram nesta contagem. Exemplo, o aluno reprovou em 3 componentes curriculares. O aluno está lá no terceiro ano. Vinha fazendo 2 DPs do segundo ano. Reprovou em 3 componentes e reprovou nas 2 DPs. 5 componentes. Esse aluno progride, ele vai para o quarto ano, porque a contabilização é feita só dos componentes daquele ano. As DPs não entram nessa contagem que eu mencionei de mais de 3, tá? Então, essa regra volta a valer. No ano de 2020, que foi o ano da pandemia, digamos assim, a gente não tinha a obrigação de cumprir 200 dias letivos, que é uma obrigação que vem lá do MEC, né, já está institucionalizada lá. E a gente teve digamos, essa quebra de regra no ano de 2020. A gente não precisava cumprir os 200 dias letivos, porém, a gente precisava cumprir a carga horária prevista nos PPCs. Essa regra volta a valer, tá? Então, agora no ano letivo de 2021, nós temos a obrigação de, além de cumprir a carga horária prevista nos PPCs, a gente tem também a obrigação de cumprir os 200 dias letivos. Para isso foi elaborado um calendário acadêmico e administrativo que se encontra disponibilizado no site nosso institucional, para quem quiser visualizar. Inclusive, a reunião que estamos tendo hoje com os pais e os responsáveis e alunos e etc., e servidores, essa reunião está prevista lá no calendário acadêmico, que encontra lá no site nosso institucional para quem quer ter conhecimento dele, tá?
Eu peço desculpas pela demora da gente ter tido essa reunião inicial com todos vocês, tá? Mas o que aconteceu? Devido a inúmeros fatores, a sobrecarga de trabalho e tudo mais, a gente preferiu, como já tinha marcado no calendário essa reunião, passar esses informes já nesta primeira reunião aí, tá? Então, algumas outras alterações que a gente teve na resolução vigente agora, que é a resolução 20. Antes, não era obrigatório o atendimento síncrono. O que é atendimento síncrono? É aquela Meet ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, nós, professores, fazemos com os alunos uma aula, né? Utilizando a tecnologia que a gente tem, que é esse encontro virtual aqui, tá? Então, antes, no ano de 2020, não era obrigatória a participação nos atendimentos síncronos. Então, hoje é obrigatório, tá? Então, o aluno é obrigado a participar dos atendimentos síncronos, tá? Ele é obrigado. E o que vai justificar a falta do aluno, né? Quando ele tiver algum probleminha e não puder assistir a aula, né? Além daquilo que já é previsto, né? O aluno tem um problema de saúde, apresenta um atestado, serviço militar, além daquelas que a gente tem nas legislações vigentes que resguardam o aluno nesse momento aí, tá? A gente também vai aceitar como justificativa aquele aluno que comprovadamente não tiver acesso à internet. Então, o aluno que comprova que não tem acesso à internet, ele vai, não vai, digamos assim, estar levando faltas naqueles atendimentos síncronos, porque a gente entende, o aluno não tem conexão, mora numa região que não tem sinal de celular, não tem conexão, não tem o que fazer. E aí a gente vai estar disponibilizando alguma outra forma para esse aluno acompanhar as aulas, seja ela a entrega de um material impresso, e daí cada professor, mediante a característica da sua disciplina, o docente ele vai se organizar para repassar esse material ao discente, ao aluno, para que ele, óbvio, não tenha prejuízos, né? A gente sabe que nossa instituição é uma instituição inclusiva, então eu não posso deixar de lado um aluno por conta que ele não tem conexão à internet. Eu tenho que fornecer alguma forma alternativa e esse aluno não pode ficar aí no prejuízo. Apesar do que o Instituto fez, o Prodigy, que forneceu chip de celular e etc. aí, né? Ainda assim, existem alunos que moram em regiões que inviabiliza essa conexão. Então, comprovadamente, provavelmente vai ter um formulário, tá, que eu vou estar disponibilizando para o responsável justificar e assinar aquele documento. Eu vou querer aquele documento para poder repassar para a CEPAI e a gente saber que aquele aluno não tem conexão à internet para que ele não fique com falta ali nos atendimentos síncronos, tá? Isso que eu estou falando aqui, gente, só começa a valer a partir do segundo bimestre. O primeiro bimestre, aquele aluno que não participou de um ou de outro atendimento, ele não vai levar falta, porque essa decisão não estava institucionalizada aqui no nosso campus ainda. Então, a partir do segundo bimestre, a única justificativa, tirando as legais previstas em lei, é quando comprovadamente o aluno não tiver acesso, conexão à internet, né? Uma outra questão que eu quero deixar claro aqui também com vocês, porque às vezes até a gente que está dentro do servidor e às vezes desconhece toda a história, né? Imagina ao público externo, né? Nós estamos vivenciando num momento, e acredito que em breve já estamos solucionando, graças a Deus, referente à falta de professor de português. O que aconteceu? A gente tinha uma professora aqui
que ia fazer uma permuta, né, uma troca com outro professor de um outro local, né? Isso é totalmente legal, não tem ilegalidade nenhuma, tá? Mas o que acontece? Por decisão pessoal, e quem sou eu para julgar A ou B, tá? Mas por questão pessoal, essa servidora nossa, essa professora de português, ela decidiu por se desligar do Instituto, pediu exoneração do cargo e saiu do Instituto Federal. E aí aquele processo de permuta que já estava em andamento parou, e isso aí está lá na reitoria para resolver. Se Deus quiser, a gente tem que cumprir alguns prazos, alguns editais de remoção que ainda estão em andamento, para depois a gente conseguir reaver esse professor, digamos assim, contratar um novo professor, ou esse professor que já vinha de outro campus, efetivar essa vinda para cá e a gente teria novamente esse professor aí, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente sabe que existe prazos, existe toda uma legislação envolvida aí que a gente tem que respeitar, né? Então, enquanto isso não acontece, eu, a Débora, a gente procurou dentro do próprio Instituto se tinha algum professor para nos auxiliar através de uma que a gente chama um processo de cooperação técnica. É um professor de outro campus que vai dar aula aqui no nosso campus e ajudar a gente nessa deficiência, nesse momento que a gente encontra, tá? Esse professor já foi contactado, já estamos iniciando o processo de cooperação técnica dele, e logo ele já estará ministrando aulas aqui de português e a gente vai conseguir, em parte, sanar esses problemas aí da disciplina de português, tá? Um outro problema que aconteceu, né? A gente, em alguns setores do campus, a gente passa por algumas dificuldades devido à falta de servidores, gente. É uma carga de trabalho muito grande e poucos servidores ali em determinado setor para poder resolver. Então, às vezes, as coisas acumulam, né? Só se o servidor ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando igual um robô para dar conta daquela demanda. Isso, infelizmente, acontece. É servidor que sai por licença maternidade. Existem situações previstas em leis que são corretas, ao meu ponto de vista, são corretas, e acontece. Então, o que acontece? A gente teve um retardo muito grande no lançamento das informações no sistema institucional, que é o SIGA-A. Né? No SIGA-A, lá a gente tem o lançamento de todos os componentes curriculares, bem como qual professor que dá aula naquela disciplina, qual o conceito do aluno, né? Então, o pai, o responsável, ele tem a possibilidade de acessar esse sistema, que chama SIGA-A, acessar esse sistema e verificar o boletim do seu filho. Mas para que o pai faça isso, a gente tem que ter todos os dados lançados no sistema. Isso é feito no início do ano, né? Mas como eu tinha dito aí, devido à sobrecarga, isso atrasou um pouco. Então, eu, a Débora, né, fomos até o campus, tá? Para poder receber, entre aspas, um treinamento de como funciona o sistema e auxiliar nesse processo de cadastro para a gente ter uma solução a esse problema um pouco mais rápida, né? E então, no ensino médio, já conseguimos regularizar isso tudo no sistema, tá? As disciplinas estão lá cadastradas, vinculadas aos docentes e tudo mais. Então, os docentes já estão fazendo os lançamentos dos conteúdos lá. Então, muita disciplina. As minhas, por exemplo, eu ministro aula no 3º e no 4º ano de informática. As minhas estão todas lançadas lá e fechado o boletim, a nota final, né, digamos assim, do primeiro bimestre, tá? Do primeiro bimestre. Então, faltou eu falar uma coisinha ali para cima que eu esqueci. Com a mudança da resolução, tá? A gente tem lá na resolução que o máximo de atendimento síncrono que pode ser realizado com base na resolução
é de 50% do componente curricular. Então, por exemplo, se eu tenho um componente que eu dou 4 aulas por semana para aquele aluno, eu tenho que ter, no máximo, 2 aulas de atendimento síncrono, tá? 2 aulas de atendimento síncrono. E aí, o que a gente fez? A gente teve que mudar, que vinha lá de 2020 para 2021, para poder se adequar a essa nova resolução, né? Então, a gente organizou um horário de aula, onde a gente se preocupou em atender a 25% de cada componente curricular, tá? Porque um bimestre é um quarto de um ano, então se eu tenho uma disciplina de 100 horas, em um bimestre eu tenho que ter 25 horas, que é um quarto daquele ano, né? Então a gente se preocupou muito com isso, para distribuir isso em todas as disciplinas, e a gente continua com o sistema modular, que foi amplamente aceito, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos docentes. E o que vem a ser esse modelo, esse conceito modular? Como a gente tem muitas disciplinas, muitos componentes curriculares por ano, a gente dividiu pela metade, tá? Então, se eu tenho um curso que tem 14 componentes curriculares, no primeiro bimestre ele foi dividido em 2 etapas. Primeira etapa, que a gente chamou de módulo 1 do primeiro bimestre, 25 dias letivos. Segunda etapa, módulo 2 do primeiro bimestre, 25 dias letivos. Primeiro módulo, 7 disciplinas. Segundo, 7 disciplinas. E aí a gente fecha as 14 disciplinas daquele curso e daquele bimestre. Só que quando a gente divide a disciplina no meio, a gente tem que dobrar a carga de cada disciplina, para a gente fechar toda a carga horária daqueles componentes, né? Então, metade, se uma disciplina tinha 2 aulas, ela vai ter 4. Metade síncrona e metade assíncrona. A síncrona, que eu disse, é obrigatória a participação, e tem presença e tudo mais. A assíncrona são listas de exercícios, seminário, leitura de capítulo de livro, sei lá, o que o professor, projetos, o que o professor pedir para desenvolver. E a entrega daquela atividade vai valer como presença daqueles atendimentos assíncronos, né? Então, o que eu tinha para falar, eu acho que é basicamente isso, né? Então, o que acontece? Como a gente volta à regra de acima de 3 reprovas, acima de 3, 4, 5, 6, o aluno fica retido, então isso é algo que carece um pouco de preocupação, de zelo, né? De atenção. A gente está ligando o alerta aí para vocês. No site, o que a gente faz? A gente faz o conselho de classe. Antes dessa reunião, teve um conselho de classe. No conselho de classe, se reúne todos os docentes daquela turma. Então, vamos lá, primeiro ano de informática, todos os docentes se reúnem e a gente debate sobre a vida de cada aluno. Verifica também, além disso, os conceitos. E quando se verifica no conselho de classe que o aluno tem mais de 3 Ds, ou seja, 4, 5 ou 6 disciplinas que ele está com conceito D, a gente faz uma convocação aos pais para poder passar essas informações. Por quê? Se o ano acabasse hoje, o filho, o sobrinho, ou seja, quem for, o aluno estaria reprovado. Tá? Estaria reprovado. E como a gente finalizou o primeiro bimestre, iniciando o segundo, ainda tem muito tempo para recuperar. Então, eu peço aos responsáveis que acessem o SIGA, verifique lá o boletim do seu filho, tá? Se não tiver login, não tiver senha, fale com a secretaria, de repente manda para mim também, eu vejo se eu posso resolver em resetar a senha do aluno. Mas, assim, acessem e verifiquem os conceitos, as notas dos seus filhos, tá? A questão da frequência, por alguns impedimentos técnicos do nosso sistema, a gente vai fazer a parte e não vamos fazer, pelo menos primeiro e segundo bimestre aí, a gente não vai fazer o lançamento de frequência no SIGA, nesse sistema, vai ser feito através de uma planilha à parte, porque o sistema não nos permite essa configuração modular, eu repassar
essa configuração modular e dividir entre atendimento síncrono e assíncrono. Então, devido a essa limitação, a gente vai fazer através de uma planilha à parte, e depois eu posso ver uma forma da gente estar disponibilizando a questão também de falta desses alunos aí, tá? Depois a gente estuda alguma maneira aí que fique mais fácil da gente passar esses dados aí, tá? Bom, se eu esqueci alguma coisa, a nossa coordenadora de ensino, a Débora, ela complementa aí na sua próxima fala aí. Ok, gente? Mais uma vez, me coloco à disposição de todos para qualquer dúvida. Participo praticamente de todos os grupos de WhatsApp aí. Se perguntar para o seu filho aí, provavelmente ele tem meu telefone celular. Está disponibilizado no próprio site lá, meu telefone particular. Então, eu estou à disposição de todos aí. Ok? Boa noite a todos. Gostaria de, assim como o Léo, né, agradecer a participação dos pais nessa reunião, agradecer principalmente a confiança que vocês, os iniciantes agora, né, depositaram, e os nossos veteranos continuam depositando na gente, no nosso trabalho. Isso é fundamental para nós, tá? Então, agradecer mais que tudo essa confiança que vocês depositaram e continuam depositando na gente, e também a participação de vocês nessa reunião de hoje. Eu não vou ficar repetindo o que o Léo já falou, né? Eu quero pedir para vocês que, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas questões que o Léo colocou, ou alguma outra questão que vocês estejam com dúvida, que vocês escrevam no chat aí da transmissão, para que a gente possa ir respondendo aqui para vocês, tá? Só reforçar essa questão, vocês viram que aí tem o e-mail da secretaria, né? secretaria.iv@ifpr.edu.br. Nesse e-mail, pessoal, vocês conseguem solicitar o login e a senha para acessar o SIGA. Os estudantes veteranos já têm esse acesso, né? Porque eles já precisaram desse acesso para entrar outras vezes para consultar o boletim. Os estudantes que estão ingressando agora, nos primeiros anos, eles vão precisar solicitar esse acesso, fazer um cadastro para conseguir visualizar o boletim e, por consequência, conseguir, né, acessar aí os seus conceitos. Então, quem não tem esse acesso ainda, quem não fez esse cadastro ainda, entre em contato, tá, por esse e-mail da secretaria, ou, igual o Léo acabou de dizer, né, pode mandar um e-mail para ele também, ou um WhatsApp. Caso não consiga, pelo e-mail da secretaria, procurem a coordenação de curso, podem me procurar também, para a gente poder passar para vocês esse cadastro, né, auxiliar vocês nesse cadastro, para que vocês consigam acessar o boletim de vocês. Como o Léo falou, a gente ainda está no primeiro bimestre, então nós iniciamos o segundo agora, né, mas assim, ainda dá tempo de vocês correrem atrás dos componentes curriculares nos quais os conceitos de vocês forem suficientes, que é o conceito D, que a gente chama, né? Então, assim, acessem o quanto antes o boletim, confiram os conceitos, e naqueles componentes curriculares, naquelas disciplinas que vocês verem que vocês estão com o conceito D, entre em contato com o professor da disciplina, ou entre em contato com a coordenação do curso, ou comigo, ou com o Léo, para que a gente possa ver o que ainda dá para ser feito para vocês recuperarem daqui para frente. O conceito do primeiro bimestre está fechado, mas a gente ainda tem segundo, terceiro e quarto bimestre para recuperar isso e não vir acarretar em uma reprovação ou carregar dependências, né, para o ano seguinte. Então, assim, essa é a mensagem principal que a gente queria deixar dessa reunião de hoje, porque a gente tem vários alunos que estão em situação que tem mais de 3 conceitos D. Então, a gente precisa que os pais, aí, os responsáveis, né, ajudam a acompanhar essa vida escolar, né, dos seus filhos, dos seus representados, para que a gente possa atuar junto, né, a escola e a família, para a gente conseguir fazer com que os estudantes possam ter sucesso na sua vida escolar. E daí, pessoal, uma coisa também que eu gostaria de deixar bem claro é que, assim, no IFPR, nós temos uma sessão pedagógica,
e de assuntos estudantis para apoiar os filhos de vocês, tá? Na vida escolar. Então, por exemplo, às vezes vocês vão abrir o boletim do filho, vai ver que ele tá lá com 5, 6 Ds e vão pensar, meu Deus do céu, não dá para recuperar mais, né? Vou pegar uma transferência. Não se desesperem, gente. Vocês, cada turma tem uma pedagoga que é responsável por essa turma, tá? Tem as assistentes de aluno, a gente tem psicóloga, assistente social, a gente tem também o nosso TAI, né, que é o técnico em assuntos educacionais. Então, assim, tem toda uma equipe que pode ajudar vocês nessas questões pedagógicas, tá? Então, não se desesperem. Como o Léo falou, tem tempo ainda até o fim do ano para que isso seja recuperado, desde que a gente haja o quanto antes, né? Desde que a gente tome as atitudes já o quanto antes. Mas, assim, procurem as pedagogas, procurem a coordenação, procurem os professores para a gente conseguir sanar esses problemas, tá? Pelo que eu estou vendo aqui de dúvidas, nós temos aqui o Juan Felipe, né, que ele está perguntando se já tem alguma precisão sobre quando vai voltar às aulas presenciais. Bom, Juan, nós temos uma resolução que ampara o trabalho remoto até 30 de setembro, né, final do mês que inicia amanhã. A partir do dia 30 de setembro, pode ser que tenha alguma alteração e a gente comece um semipresencial, talvez, tá? Nós não podemos falar nada com certeza, por quê? Porque como a gente sempre deixa claro para vocês, a gente pertence a uma rede, né? Então, existem decisões que não dependem só de nós. No que depende de nós, nós já estamos organizando um estudo de como fazer esse retorno semipresencial, ou híbrido, né, como algumas pessoas têm chamado. Então, assim, nós estamos vendo questão das demarcações das salas, quantidade de estudante, como que seria esse retorno na prática, né, quem vai, quem não vai, se faz revezamento, como que faz, né, porque a gente está estudando isso para fazer da melhor forma possível, para quando voltar, não precisar ter que voltar para o remoto de novo, tá? Então, assim, nós já estamos estudando como fazer esse retorno, mas precisar uma data exata para isso, a gente não pode, por conta da gente estar numa rede, né, que tem decisões que não dependem só da gente, mas, assim, se o cenário estiver favorável, né, com essa questão da vacina, que está bem já abrangente, né, essa semana a gente viu que Toledo, um município que não é tão próximo, mas também não é tão longe de nós, é aqui no Paraná, né? Já começou a vacinar adolescentes de 12 anos. Então, assim, isso é muito bom, isso ajuda a gente a retornar mais rápido, né? Então, assim, nós estamos analisando todos esses cenários. A questão tanto da ampliação da vacina, como do cenário do coronavírus. E assim que for possível, com certeza, a gente vai retornar. A gente só não pode precisar uma data ainda, infelizmente. Mas a ideia é, assim que for possível, a gente fazer esse retorno. Não presencialmente todo mundo, de uma vez, porque daí a gente vai contra a legislação, né, os protocolos de segurança do próprio coronavírus, mas de fazer pelo menos um semipresencial, seja com revezamento, de forma que todos tenham acesso a ter as aulas presenciais, à medida que a gente consiga fazer esse revezamento, que quem tiver aula remota e quem tiver aula presencial, façam uma alternância aí, né, para ninguém ser prejudicado. Bom, vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Tá, o Vladimir, nesse caso, eu te aconselho a procurar a pedagoga responsável pela turma dele, tá? Porque, assim, essa dificuldade, gente, no ensino remoto, ela é comum, né? É igual a gente sempre fala, os nossos estudantes, eles se inscreveram para estudar em cursos presenciais. Da mesma forma que nós também fizemos um concurso público, né? Estávamos aptos a trabalhar presencial. Então, assim, da mesma forma que para nós está sendo muito difícil conseguir desenvolver um trabalho de qualidade à distância,
a gente entende que para os estudantes também é muito difícil, né, conseguir acompanhar. Então, por isso que a gente insiste em, toda vez que o estudante apresentar alguma dificuldade, entre em contato com as pedagogas, entre em contato com a CEPAI, que é a nossa Seção Pedagógica de Assuntos Estudantis, sabe? Traz essa necessidade de ajuda para a gente gente consiga ajudar os estudantes, sabe? Porque se a gente não ficar sabendo que o estudante está com dificuldade, a gente não consegue ajudar. Então, assim, no caso, como ele está com essa dificuldade no ensino online, que é absolutamente normal, né? Mas procura as pedagogas, sabe? Para que elas possam fazer um acompanhamento mais de perto. E daí, assim, os professores também, na medida do possível, vão tentar ajudar também, sabe? Então, traz isso para a gente, faz um contato direto com as pedagogas. Nos grupos de WhatsApp das turmas, tem o contato das pedagogas, tá? Tem o contato das assistentes de aluno também. Então, pode mandar o WhatsApp, né? Para a gente poder tentar ajudar a sanar essas dificuldades, até que a gente consiga voltar para um semi-presencial, né, até chegar no presencial. Bom, no chat eu não estou vendo mais nenhuma dúvida. Bom, quem chegou atrasado, pessoal, eu vi que teve algum pessoal ali que pediu desculpa, né, que chegou atrasado. A live, ela fica gravada, tá? Então, vocês podem acessar a qualquer momento. Assim que acabar a transmissão, nós vamos enviar o link no grupo dos pais. A gente vai estar enviando o link certinho lá, para que vocês possam, para quem não conseguiu assistir, poder acessar e assistir a gravação. E daí, com relação ao grupo dos pais, eu quero dar um recado especial para os pais que são de estudantes de primeiro ano. Nós temos um grupo de recado para os pais no WhatsApp, de cada curso, não é dividido por turma, é dividido por curso, tá? Então, caso o teu filho tenha entrado a estudar esse ano no IFPR, entre em contato com o coordenador do curso, peça para eles entrar em contato com o coordenador do curso, para que o coordenador possa enviar o link do grupo para vocês, porque daí se vocês entrarem lá nesse grupo, vocês têm acesso aos recados mais rápido, tá? Então, assim, caso vocês não estejam ainda nesses grupos, mandam uma mensagem para os coordenadores para que eles possam adicionar vocês lá, tá bom? Bom, pessoal, pelo que eu vi, não tem mais nenhuma dúvida no chat. Eu acredito que a gente pode, então, finalizar por aqui. E daí, caso vocês tenham alguma dúvida, que talvez vocês não quiseram colocar no chat ou algo assim, vocês podem estar entrando em contato direto com a gente, tá? Apesar da gente não estar atendendo presencialmente lá no campus, mas a gente está atendendo remotamente, por WhatsApp, por ligação, por e-mail, tá? Então, assim, não hesitem em nos procurar caso surja alguma dúvida. A respeito de transferência, não, Thaís, transferência, quando a pessoa quer pedir uma transferência, é só mandar um e-mail para a secretaria, tá? Como a gente não está atendendo presencial, então manda um e-mail para a secretaria, que daí a secretaria vai pedir uma declaração de vaga, né, da escola onde você pretende estudar. Então, quando mandar o e-mail para a secretaria, é bom já ter essa declaração de vaga da outra escola, porque é algo que a secretaria vai pedir, tá? Então, assim, pega a declaração de vaga da outra escola, manda um e-mail para a secretaria, e daí a secretaria já vai mandar a documentação toda pelo e-mail mesmo, tá bom? Tá, bom, pessoal, então, assim, os recados que a gente tinha para passar eram esses. Me coloco à disposição de novo, para caso vocês precisem entrar em contato. Toda a equipe de ensino, né, está à disposição. Desejo, então, uma boa noite a todos. Agradeço novamente a participação, a presença de vocês nesse momento. Tá. Sim, Thaís, a qualquer momento. Pode mandar a qualquer momento. Agradeço, então, a presença, a participação de vocês.
E caso tenha ficado alguma dúvida ou venha surgir alguma dúvida ou algo que vocês queiram tratar, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, tenham uma boa noite a todos e se cuidem, né? Vamos nos cuidar.